e do E-Social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h54, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Aqui nós temos os nossos ouvintes participando através do Facebook, Instagram e também do grupo do Folha no Ar, primeira edição e opiniões, onde muitas perguntas foram feitas. Ontem mesmo já tínhamos perguntas. Eu vou abrir aqui o microfone dos nossos presentes aqui, o nosso convidado, o Marcos Vinícius de Carvalho, que é o presidente da Comissão Federal que apura mortos e desaparecidos políticos durante o período da ditadura militar. Voltamos então, Arnaldo, Aldir, por favor. Vou trazer a primeira pergunta que a gente as primeiras perguntas. Algumas vão acabar coincidindo com coisas que você já respondeu, você pode só passar rapidinho. Luciane Coltrane, presidente da ADUENF, ela trouxe duas perguntas. A primeira comentada no grupo ontem. Como a vinda à usina Cambaíba pode colaborar na busca por justiça para as famílias de mortos e desaparecidos? A segunda. O depoimento de Cláudio Guerra tem uma riqueza de detalhes impressionante. Como lidam com as versões que desmentem este depoimento? Há algum avanço nas investigações? Basicamente, você até falou sobre isso no primeiro bloco. Né? Assim, a nossa investigação, nosso trabalho é basicamente tentar localizar pessoas. A questão da investigação da veracidade daquilo que ele falou não cabe à comissão. Cabe ao Ministério Público, que inclusive ajuizou uma ação a esse respeito. Processualmente falando, e aí eu falo como advogado que sou, advogado público que sou, processualmente falando, essas devem ser rebatidas pela Advocacia Geral da União, que representa processualmente a União, porque, volto a dizer, a petição inicial traz apenas essas situações. Você fala em riqueza de detalhes e atribuir com certeza a veracidade daquilo que está se falando é a versão de uma pessoa. Não tem outros fatos que corroboram com isso. Poderia corroborar se a gente encontrasse alguma coisa aqui. Mas... Bom, se fosse falar assim, Malbataan tem riqueza de detalhes nos seus livros e são todos ficcionais, né? Como o Jorge Amado e muitos outros. Riqueza Agora, de detalhes. Frederico Paes, presidente da Coagro. Coagro é uma cooperativa também de cana que a gente tem aqui ainda em Campos funcionando. E Frederico faz as seguintes observações. Não tenho procuração e muito menos intenção de defender a família Ribeiro Gomes, proprietária da extinta usina Cambaíba. Mas como conhecedor de usina de álcool e açúcar, posso afirmar que pelo menos 200 pessoas por turno trabalham dentro de uma usina nos dias atuais. Na época dos alegados fatos, com certeza as usinas possuíam mais trabalhadores ainda. As caldeiras das usinas só operam em época de moagem, com presença intensa de trabalhadores nesse setor. Pergunto, como entrariam com corpos na usina sem que fosse notada tal ação? Existiam muitas outras formas mais fáceis, entre aspas, de sumir com os corpos sem fazer tanta exposição? E para haver tal procedimento, deveria ter pelo menos 50 trabalhadores cúmplices. Não seria um factoide para o denunciante vender seu livro? Eu não quero ser leviano com Cláudio Guerra, nem com ninguém, mas numa investigação minimamente séria, esses fatores deveriam ser levados em consideração. E, inclusive, eu não tinha conhecimento dessa dinâmica de funcionamento e com certeza, o representante da Advocacia da União aqui em Campos deve levar em consideração essa situação para enfrentar judicialmente o caso, porque, embora haja a preocupação em tentar dar uma resposta às famílias, há também uma preocupação em proteger o patrimônio da União, que é de todos nós. Então, assim, o levantamento desse tipo de situação, olha, incinerei corpos lá, mas a dinâmica dos fatos me mostra que tinha muita gente envolvida, trabalhando nessas caldeiras, nesses fornos, no mínimo a ser considerada por quem
leva à frente um inquérito dessa magnitude, né? Vocês... São fatores que deveriam ter sido ponderados. Vocês chegaram a apurar ou levar adiante algum tipo de análise técnica de acordo com alguma versão, alguma dessas versões do Cláudio Guerra relacionadas a outro caso além de Cambaíba? Não levamos em consideração nenhum tipo de versão, até porque isso não chegou oficialmente para nós fora desse processo. Não é? Nenhum familiar de supostas pessoas que foram incineradas ali nos procurou com esse tipo de versão ou com a versão do Cláudio Guerra. Olha, meu parente foi incinerado. Não, ninguém nos procurou, nos instou a iniciar qualquer tipo de processo administrativo nesse sentido. Nós estamos trabalhando especificamente naquilo que o Ministério Público Federal trouxe na petição inicial desse processo. Seguindo aqui nos comentários dos ouvintes, tem o Gildo Henrique, mas a dele complementa com a do Frederico, que é mais ou menos como acreditar nesse tal ex-presidiário Guerra que não tem nada a perder. Desqualifica de alguma forma você como advogado o fato de ter sido um ex-presidiário, Cláudio Guerra? Não. O fato de ter sido ex-presidiário, isso pouco importa. Eu não posso acreditar ou desacreditar dos presidiários. Eles têm... Cada um está lá preso ou foi preso por questões afetas à sua personalidade e que não dá para, só pelo fato de ser presidiário, não dá para dizer que tudo que a pessoa fala deve ser levada com descrédito. O último comentário do grupo aqui, só para a gente concluir essa parte dos ouvintes, e depois a Audi fez uma pesquisa ali para a gente entrar em outros assuntos. Assis Inojosa. Lamentável, depois de décadas, surgir a confissão desse criminoso frio e calculista, de onde os envolvidos, na sua maioria, estão mortos, onde não existem mais provas materiais, a única certeza que é um criminoso confesso. Quem pode ser condenado sem provas efetivas? Qual interesse a usina teria de se envolver numa canalice dessa natureza? Como conseguiria fazer a operação dessa natureza em sigilo com centenas de funcionários? Aí vai bater lá com o que Frederico falou também. E se nada for provado, quem poderá limpar o nome das pessoas da usina e da atividade? Tem esse outro lado também, né? Porque você expõe muito a família, uma família tradicional aqui em Campos, né? A família Ribeiro Gomes, que nega qualquer tipo de envolvimento nesse caso. Pode haver até mesmo pedido de reparação deles nesse caso, mas aí seria relacionado ao Cláudio Guerra ou à investigação do Ministério Público? Eu penso que seria, se houvesse pedido de reparação, ao próprio Cláudio Guerra, porque o Ministério Público foi procurado ou buscou fundamentar a sua denúncia, seu trabalho naquilo que ele relatou no livro. Então, enquanto ele se propõe a escrever um livro praticamente autobiográfico, ele se coloca numa situação de poder ser responsabilizado civilmente, até mesmo criminalmente, por aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está dizendo como verdade. Nós, da comissão, não temos qualquer relação com isso. O nosso trabalho aqui, volto a dizer, nós somos, por obrigação funcional, estamos aqui para verificar se há indícios ou não daquilo que ele está falando. E que, no momento, é praticamente impossível se encontrar qualquer vestígio disso aí. Agora, os familiares da usina ali, que eram proprietários da usina, eles devem, se fosse membro dessa família, procuraria a justiça, me socorreria da justiça para buscar reparação contra o Cláudio Guerra, porque esse tipo de afirmativa, embora se diga que ele quis fazer uma limpeza de consciência, ele está implicando pessoas que talvez não tenham nada a ver com isso. Assim, muito como dinâmico, volto a dizer, a dinâmica daquilo que as pessoas estão relatando de como funcionava a usina, de fato é pouco provável que tenha acontecido dessa forma. Então, assim, a família envolvida deve sim procurar uma reparação, e a União está aqui, representada pela comissão, apenas para cumprir um dever funcional. Não acusamos ninguém de ter feito nada, e se a perícia encontrar indício de alguma coisa, é um trabalho pericial. A perícia ela não cria fatos. A perícia ela apenas constata
a situação que a ela é apresentada. E será nesse sentido que será o trabalho da perícia. Bom, só para completar, e o Arnaldo e o Aldir, como jornalista, sabe muito bem disso. Hoje em dia, então, nem se fala com redes sociais e tal. Às vezes uma pequena notícia, sem comprovação, sem, né? É um fake news ou não, mas um pequeno boato, acaba virando uma verdade que depois, para você reverter, é praticamente impossível. Exato. E isso abala, às vezes, a reputação de uma pessoa, de duas. Também não estou querendo ser advogado de defesa de ninguém, só estou dizendo que as coisas acontecem assim. Tem a famosa história da cenoura, né? Vocês lembram? Vocês já ouviram falar, né? De muitos anos atrás, de que um ator, até hoje, o cara sofre com esse boato. Não era nem boato, era uma mentira deslavada, uma vingança pessoal, uma vendetta. Pois é. E nesse caso de livro, a gente tem outros casos de livro que sempre tem um trecho que chama muita atenção e aí acaba virando meio que uma propaganda mesmo. Mas, enfim, você falou sobre a perícia que aconteceu ontem, que foi, como eu falei, foi a manchete da nossa edição de hoje do jornal, e haveria a previsão de voltar ao local para continuar essa perícia hoje. Essa previsão está mantida? Vocês voltam lá hoje ou ontem já houve uma coleta de material suficiente para se chegar a alguma conclusão do que se pode encontrar em Cambaíba? Não houve sequer coleta de material. Como disse no início, a nossa equipe de peritos não tem a menor condição de fazer qualquer tipo de escavação da forma que estão aquelas coisas lá. Está tudo amontoado, é um amontoado de tijolos. Não se tinha certeza de qual o forno, todos eles praticamente estão soterrados ali. Então, o Ministério Público ficou de nos passar um material que eles têm do inquérito para que a gente possa verificar pelo menos um local mais ou menos preciso de onde supostamente esses corpos eram colocados, supostamente, volto a dizer, e aí nós podemos pensar em fazer algum tipo de incursão. Fora isso, não tem a menor condição, porque imagine que numa possível volta nossa aqui, nós teríamos que já voltar com máquinas escavadeiras, enfim, porque para fazer isso manualmente, da forma que as coisas estão lá, é praticamente impossível. Até brinquei com o nosso perito ontem e falei, olha, vou ali comprar uma barraca, 6 meses depois eu volto aqui para te buscar, nos vemos daqui 6 meses. Porque a situação está desse jeito lá. Agora, hoje a comissão especial, ela é vinculada, como você mesmo colocou aqui, ao Ministério da Família, da Mulher, da Família, que é o Ministério comandado pela Damares, de quem você é assessor, inclusive. Sim. Né? E houve uma mudança, antes era vinculada à Justiça. Por que houve essa mudança da comissão? É uma escolha de governo? É uma escolha interna? Como que funciona essa questão da comissão? Não, eu não me recordo de fato se era ligado à Justiça, mas enfim, o que era ligado de fato à Justiça era a Comissão de Anistia, né? Mas, de toda forma, esse rearranjo me parece que é porque esse tema tem muito a ver com direito humano, né? E como os direitos humanos antes, durante um longo tempo, ele era apenas uma secretaria especial, não tinha esse status, não era um ministério, e agora se criou essa dinâmica de Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, eu penso que foi por isso, por conta dessa temática que está muito ligada a direitos humanos, principalmente dos familiares, né? Deve ter sido por isso. Agora, você é afiliado ao PSL? Não sou. Era afiliado ao PSL, né? Foi suplente de um candidato a senador em Santa Catarina, como você colocou, aqui que você reside lá em Santa Catarina. Residia. Também já saiu de lá. Mora em Brasília. Está morando em Brasília agora. Mas nós temos o presidente da República, do governo do qual você faz parte, o Jair Bolsonaro, não só ele, como uma ala muito forte, sobretudo de militares. Existe uma resistência em se falar em ditadura militar, nesse termo ditadura, né? E a comissão ela investiga mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. Há conflitos internos entre vocês, até mesmo numa posição pessoal, de que se houve ou se não houve ditadura, um negacionismo de que se foi ditadura militar ou não, esse período conturbado da história política brasileira em que vocês apuram esses supostos crimes? Não há conflito. Com relação à ditadura, eu particularmente chamo de governo militar.
né? Então existe uma guerra de discursos aí, e é natural que haja essa guerra de discursos, né? Com relação a ótica de que cada um vê a situação como ocorreu, e nós trabalhamos em perfeita harmonia com o governo, né? Não tem nenhum tipo de embate, nenhum tipo de problema, e também não somos tolhidos em nenhum tipo de atuação que tenhamos que fazer. Eu, particularmente, já despachei com o presidente algumas vezes temas a esse respeito e nunca recebi qualquer tipo de pedido ou de determinação para que faça isso ou não faça isso. Nós trabalhamos de maneira absolutamente livre, até porque a nossa comissão ela é composta de 7 membros. Né? Nós temos, além de mim que a presido, nós temos outros 6 membros, representantes de familiares, Ministério Público, enfim, é um colegiado que toma as suas decisões. Não é? Então, nós trabalhamos sem qualquer tipo de ingerência política nesse sentido. Não temos ingerência política, nós temos análises técnicas e jurídicas daquilo que devemos fazer. Então, essa é a dinâmica do nosso trabalho. E qual a sua posição pessoal com relação a esse período e por que você chama ele de governo militar? Porque era, de fato, um governo civil militar. Bom, a questão é o seguinte: havia sim, de fato, um ambiente de uma certa repressão, porque haviam grupos antagônicos ao governo. Nós temos, eu costumo dizer sempre, temos que encarar esse período como um período de guerra interna, né? A partir do momento com recorrência dos atores nesse processo a artifícios e instrumentos de guerra mesmo, armas, enfim, guerrilhas e tal. Quando você entra para um ambiente de guerra, eu costumo dizer que ninguém tem razão. Já parte daí. A partir do momento que o ser humano ele deve resolver na maioria das vezes, em todas as vezes, os seus conflitos pelo diálogo, né? A partir do momento que você esgota o diálogo e que você parte para um embate da forma que foi, você está no ambiente de guerra, e numa guerra existem excessos de ambos os lados. E aí o que eu questiono é que só se verificam os excessos cometidos pelo governo, pelos militares, né? E questiono inclusive a Comissão da Verdade, uma Comissão da Verdade que contava a verdade de um lado só. Você não verificou, você não responsabilizou pessoas do outro lado que também cometeram excessos. A Comissão da Verdade que foi feita para pegar apenas militares, e que, a partir desse discurso, colocam os militares brasileiros numa vala como se fossem todos monstros e o pessoal da esquerda como mocinhos. Nessa situação não tem mocinho nem bandido. Existiam pessoas, volto a dizer, no ambiente de guerra. E não podemos desvalorizar nossas Forças Armadas, que são tão importantes para a nossa democracia, para a manutenção da democracia, que já atuaram no Brasil e fora do Brasil nesse sentido, preservando uma série de garantias constitucionais para a população. As Forças Armadas hoje são e sempre são compostas de pessoas valorosas, que têm uma alta formação e que precisam ser respeitadas. Quando você coloca da forma que a esquerda costuma colocar, você gera um ambiente discreto dessas pessoas que não merecem isso. E falo isso não só com relação às Forças Armadas, como polícias, enfim. Hoje viram moda esse tipo de situação, atacar as forças de segurança do Brasil. E aí você gera um ambiente de balbúrdia, um ambiente inclusive de respeito a essas autoridades, né? A gente vê jovem, ontem mesmo estava assistindo um vídeo, a polícia foi chamada a uma escola em São Paulo para controlar uma situação lá, e os jovens simplesmente resolveram partir para cima da polícia. Qual vai ser a reação do policial? Imobilizar essas pessoas. O uso, como eles costumam dizer, o uso moderado da força. Então, assim, imobilizou um menino que é menor de idade, mas você vai deixar o policial apanhar? Lá em Santa Catarina, desculpa usar a expressão, mas costuma-se dizer, o poste vai fazer xixi no cachorro.
Existe um ambiente que a população, que a nação brasileira precisa entender e que nós, para vivermos como nação estável como somos, precisamos respeitar as autoridades que são colocadas ali. Então, eu entendo nesse contexto. Existia e não podemos deixar de ponderar que havia uma intenção clara, isso não é dito por mim, mas dito por várias pessoas que faziam parte do movimento. Nossa intenção qual era? Instaurar no Brasil um governo de esquerda, uma ditadura de esquerda. Eles falavam isso. E isso foi confirmado pela Vera Silvia Magalhães, foi confirmado pelo Fernando Gabeira, foi confirmado por... Eduardo Jorge foi candidato a presidente da República, e vários participantes dos grupos armados e... Exato. Eu conversei com um cidadão chamado Paulo Paquetá. Paulo Paquetá é um médico hoje radicado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Paquetá porque tem imóveis, a família é de Paquetá. Ele jogou no Flamengo lá atrás, nos anos 60, depois foi jogar na Holanda, se não me engano, no Ajax, e voltou para o Brasil para querer estudar, e foi cooptado por esses grupos, chegou a ser guerrilheiro no Araguaia. E ele dizia exatamente isso. Aí tentaram fazer o que o presidente um dia falou, ocorreram justiçamentos. Ele relata que ele seria um justiçado. Por quê? Porque ele chegou lá, ele veio, imagina, um jovem que viveu na Europa nos anos 60, chega para a guerrilha do Araguaia, pega os ideais do que eles tinham, vamos colocar aqui uma ditadura de esquerda, um governo com centralismo democrático, com a série de terminologias que eles utilizavam. Ele chegou lá na Araguaia, eles não poderiam ter contato com os camponeses, era proibido. Mas peraí, como é que nós vamos fazer uma revolução popular aqui sem ter o apoio do povo? Ele começou a questionar. Com esses questionamentos, houve uma reunião, houve uma reunião para que, onde foi determinado que ele seria justiçado, que ele seria morto ali pelos próprios colegas. Um amigo dele falou, você vai ser morto e tal, deu o caminho para ele, fugiu no meio da mata e conseguiu sair de lá. Inclusive, depois que ele saiu de lá, ele volta para o Rio de Janeiro, e ele diz, olha, o grupo de São Paulo não tinha contato com o pessoal do Rio de Janeiro, nem os camponeses tinham contato com os outros grupos, até como estratégia para que, caso um fosse pego, não pudesse entregar o outro. E aí ele volta para São Paulo. Chegando em São Paulo, os agentes do Estado acharam uma atitude suspeita dele e o levaram para a sede do DOPS, lá onde estava o coronel Ustra. E segundo ele, começaram a fazer perguntas, investigação, ameaça e tal, e o Ustra, curiosamente, que é conhecido, dito conhecido como torturador, foi o Ustra que o levou, que determinou a soltura dele daquele local sem que ele sofresse nenhum tipo de arranhão. Então ele mesmo relata, olha, nós estávamos ali com o ideal de implantar uma ditadura de viés comunista. E as Forças Armadas do Brasil foram a oposição a isso. E qual a sua opinião com relação a essas declarações do presidente Bolsonaro, que inclusive você chegou na comissão, na presidência da comissão, no momento conturbado, que foi justamente o momento dessa polêmica sobre o Fernando Santa Cruz, quando o presidente falou que ele teria sido assassinado pela própria guerrilha, e falou pessoalmente não, mas falou diretamente ao Felipe Santa Cruz. Depois também teve aquele episódio, né, durante a votação do impeachment, onde ele homenageou o Ustra. Você citou agora há pouco que, independente da versão, é conhecido sim como um torturador e uma pessoa, pelo menos ao meu ver, uma pessoa nefasta na história do Brasil. Mas qual a sua opinião com relação a essas declarações do presidente, se isso influencia de alguma forma esse trabalho de vocês na comissão? De trás para frente, não tem qualquer tipo de influência. As declarações do presidente são dele, eu não posso fazer comentário. Ele, quando fala, ele tem responsabilidade por aquilo que ele fala, não faz qualquer juízo de valor a esse respeito. E com relação à imagem que se formou do coronel Ustra,
é a partir daquilo que se apurou na Comissão da Verdade, não é? Volto a dizer o que eu falei lá atrás. Uma comissão, não quero fazer qualquer tipo de defesa a ele aqui, mas quero dizer que se você estabelece uma comissão para se extrair uma verdade, você deve dar oportunidade para extrair toda a verdade, não uma parte da verdade. A crítica que eu faço à Comissão da Verdade é justamente essa. Era uma Comissão da Verdade direcionada a descobrir apenas uma verdade. Vamos responsabilizar todo mundo, os militares e os civis? Beleza, vamos fazer isso. Agora, responsabilizar só militares, a partir de uma ótica vista apenas do outro lado, do lado vencido da guerra, eu não sei se podemos fazer isso de uma maneira fidedigna ou se isso seria um ato de justiça. Eu, como sou um homem de justiça, eu penso que a justiça, para ser feita, ela precisa ser feita de maneira ampla. Até completando emendando só duas perguntas antes do Arnaldo falar aqui mais um pouco. Qual a sua opinião com relação à anistia, à lei de anistia, e ainda nessa sua chegada na comissão, houve uma certa polêmica ali com a ex-presidente, né, que ela chegou a falar que a sua chegada representaria uma espécie de desmonte nesse trabalho que vinha sendo feito pela comissão. Inclusive ela chegou a falar que, assim, abre aspas, está nítido que a comissão, assim como a comissão de anistia, passará por medidas que visam frustrar os objetivos para os quais foram instituídos. Primeiro, a ex-presidente ela tem que escolher se ela é procuradora da República, ou seja, membro do Ministério Público, ou militante política. Ela não pode ser as duas coisas. O Ministério Público é fiscal da lei. Ele, infelizmente, ela age como militante política, né? Como ela age de maneira muito parcial. Sobre a lei da anistia, vou fazer um parênteses sobre o que você perguntou. Sobre a lei da anistia, eu acho que a lei da anistia tem que acabar. Tem que ter um prazo. Porque nós estamos falando da lei da anistia de 40 anos atrás. E o objetivo da lei da anistia é a pacificação social, reconciliação, uma série de coisas. E tem que se estabelecer um prazo para que as pessoas façam os seus pedidos e se analise. Você não pode ficar com esse prazo aberto. Eu digo que tem que acabar nesse sentido, né? Tem que acabar no sentido de que as pessoas que se sentiram prejudicadas e que são alcançadas pela lei de anistia, elas devem ter um prazo final. Façam requerimentos, tem tanto tempo a fazer, daqui a um ano encerra o prazo e vamos encerrar a análise desses processos e acabou. Porque a lei de anistia é basicamente para fazer pagamento às pessoas. Ou as pessoas recebem uma prestação permanente continuada, que é um salário, até morrer, sem desconto de imposto de renda, sem previdência, sem nada, ou uma prestação única, um pagamento único. É para isso que serve a comissão de anistia. É reconhecer como anistiado político e o Estado acaba pagando essas pessoas. Se não houvesse interesse financeiro, não haveria, né? Então, o que acontece? Se tem uma ideia, existe tese de anistia reflexa. O que é anistia reflexa? O pessoal começa a criar esse tipo de coisa. Você é um menino, vamos dar um exemplo, você é um menino que tem suas frustrações, mas a sua frustração é porque a sua mãe te maltratou na sua infância, mas ela te maltratou na sua infância porque ela estava na barriga da sua avó quando o seu avô foi levado pelo exército e aquilo deixou ela nervosa durante a gravidez. O nervosinho da gravidez transmitiu para sua mãe, que fez ela com que ela fosse uma pessoa nervosa, e isso refletiu hoje na sua vida que você é neto. Tem cabimento um negócio desse? Esse tipo de tese tem sido levantada lá. Entendeu? As pessoas que eram para ser anistia. Outra, a anistia política dos ex-cabos da Força Aérea Brasileira. Vocês que estão nos ouvindo, nós no ano passado conseguimos uma vitória estrondosa no Supremo Tribunal Federal. 2.500 pessoas, ex-cabos da Força Aérea, teriam direito a receber de atrasados 15 bilhões de reais. É B, não é milhões, é B, bilhões. 15 bilhões de reais. Por quê? Porque em 2003, entre 2003 e 2005, veio um advogado famoso aí, ligado ao Partido dos Trabalhadores, veio com uma tese de que ex-cabos da Força Aérea, desligados a partir de uma portaria chamada 1104 de 64,
eles teriam direito a ser anistiados políticos, porque aquela portaria por si só era um ato de perseguição política. Por que essa portaria foi editada? Porque o efetivo da Força Aérea, entre cabos e soldados, estava fazendo uma inversão na pirâmide hierárquica. Você estava tendo mais cabos que soldados, porque as pessoas eram promovidas ao posto de cabo, mas não faziam os cursos para serem sargentos. Então elas estacionavam no posto de cabo. O que a aeronáutica falou? Olha, você aqui é cabo, você tem até 8 anos para fazer o concurso para sargento, e se você não passar, você será desligado, porque efetivamente o posto de cabo e soldado são de natureza temporária. O que aconteceu? Eles vieram a partir de 2003 fazer esses pedidos, foram anistiados políticos simplesmente por conta da portaria e foram promovidos, a sua grande maioria, ao posto de segundo tenente de aeronáutica. Como se um cabo ou uma pessoa que entra como soldado tivesse a facilidade de chegar ao posto oficial. Que a gente sabe que isso não acontece. Não acontece. Né? É. Entre eles, o caso emblemático, Coronel Nunes, ex-presidente interino da CBF. Coronel Nunes saiu da Força Aérea porque ele passou um concurso para oficial da Polícia Militar do Estado do Pará. E ele hoje é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará e anistiado político como segundo tenente da Força Aérea. Ou seja, ele saiu por vontade própria. Várias pessoas sequer tinham 18 anos na época da portaria 1104. E eu estou falando de uma indenização em atrasados para 2.500 pessoas de 15 bilhões de reais. E nós conseguimos, pelo menos, rediscutir isso. Estamos fazendo a revisão dessas anistias. Se fez muita festa com a anistia política. Tem estivador no Brasil, que da época, que ganha 35 mil reais por mês, sem desconto de imposto de renda, sem INSS, sem nada. E outros que podem ter sido vítimas de alguma coisa que não comprovaram a sua situação e não ganham nada. Então, assim, é uma discrepância que aconteceu com essa situação da anistia, virou festa. E há muitas pessoas que falaram o seguinte, olha, esse Paulo Paquetá, que teve a sua companheira nessa lista da Lei 1940, diz, olha, nós não vamos requerer nada, porque nós estávamos voluntariamente, muita gente tem essa consciência, eu lutei voluntariamente, que eu queria implantar um outro governo, e não fiz isso para ganhar dinheiro. Muita gente fez isso. Não recorreu a nada na comissão de anistia, porque acha que não deve ser reparado financeiramente por uma coisa que eles fizeram voluntariamente. Essa questão, eu vou voltar um pouquinho para o Aldino não ter perdido o fio da meada. Não quis entrar com essa pergunta antes. Mas a democracia ela tem deixa o próximo bloco. Faz a colocação. A democracia ela tem uma certa tolerância, digamos assim, e é bom que seja assim. Que, por exemplo, nós temos opiniões divergentes, estamos aqui lado a lado discutindo de forma harmônica, sem problema nenhum. O que você vê como governo militar, eu vejo como ditadura, e vida que segue, cada um com a sua opinião. Mas quando a gente fala do que você chama de governo militar e eu chamo de ditadura, a gente tem um ato institucional número 5, que foi o período de endurecimento ali. Queria ouvir sua análise sobre o AI-5, que voltou à tona depois de uma entrevista de um dos filhos do presidente, citar o AI-5, se fosse preciso, enfim. Não vou entrar nem no mérito político, não, mas, por exemplo, tem um ponto do AI-5 para o advogado muito digamos assim, especial, que é a questão da suspensão de habeas corpus. Como que hoje, à luz da história, você vê aquele momento ali do fim do habeas corpus para crimes políticos, naquele contexto do período militar? Eu vou deixar essa pergunta no próximo bloco. A gente abre o último bloco da entrevista. Exatamente. Volta já no Folha no Ar, primeira edição. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com